escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma aula bíblica virtual. Eu sou a Tia Gi e nós vamos estudar a lição de número 6 da nova revista Os Coadjuvantes. Pegue a sua revista e me acompanhe na lição número 6. Vamos iniciar com uma oração? Feche seus olhos. Querido Deus, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor fez, pelos cuidados. Queremos te agradecer pela sabedoria que o Senhor tem nos dado através da palavra viva e eficaz. Transforme a nossa vida segundo o seu querer, realizando na vida de cada um de nós aquilo que vem, Senhor, do alto céu. Prepare esse dia, essa lição, e que ela transforme vidas para que eles possam aprender o quão poderoso o Senhor é e o quanto o Senhor tudo vê. Em nome de Jesus, amém. Na lição de número 6, nós vamos estudar sobre Nabode e o rei Acabe. Quem era o rei Acabe? O rei Acabe, ele era o rei lá em Israel, num período onde as pessoas não acreditavam muito em Deus. Rei Acabe tinha feito algumas coisas que desagradaram ao nosso Senhor e ele foi para um palácio dele lá em Samaria. Foi descansar alguns dias lá numa casa, num outro palácio dele, que era a casa de férias dele. Ao lado do palácio havia uma vinha. Uma fazenda bem bonita, quase que no quintal do palácio. O rei, quando acordava e saía na varanda lá do palácio, ele avistava essa vinha. O que era a vinha, Tia Gi? A vinha é uma plantação de uvas, cheia de uvas lindas, saborosas. A terra era uma terra próspera, mas o rei Acabe desejou tomar posse daquela terra. Queria para ele aquela terra de Nabode. Então, ele resolve fazer uma oferta para Nabode. Nabode, eu quero comprar a sua vinha. Eu tenho grandes ideias para esse lugar. Acabe disse que ele tinha intenção de comprar aquela terra. Porém, Nabode disse para o rei que ele não poderia vender, porque aquela terra era herança. Ele sabia que o rei poderia tomar posse da terra dele, né? Então ele contou que de fato aquela terra pertencia a ele como uma legalidade determinada por Deus, herança para o povo, e ele não poderia de jeito nenhum vender para o rei. Mas você acha que o rei Acabe ficou satisfeito com isso? Sabe qual era a intenção dele naquela terra vizinha do palácio, quase que no quintal do palácio do rei Acabe? Ele queria
transformar aquela terra de vinha, de uvas, que era uma plantação de uvas da vinha, numa horta. Puxa, ele queria satisfazer o desejo do coração dele. Simplesmente o desejo do coração dele era abrir a janela do palácio, olhar para aquela terra e encontrar uma grande horta para satisfazer a vontade dele. Não importava nada na vida dele, a não ser possuir aquela terra. Lá em Êxodo 20:17, diz que nesse momento ele quebrou um mandamento. Ele cobiçou a terra de Nabode. O rei voltou para seu palácio, muito insatisfeito com a resposta de Nabode. Entrou no seu quarto, acredite se quiser, e trancou a porta, se jogou na sua cama e lá ficou fazendo uma greve de fome. Que feio! O rei Acabe, birrento, se trancou lá e começou a ficar isolado, depressivo, que parecia que o mundo ia cair. A esposa dele viu que o rei Acabe estava muito triste, sem comer, ficou muito preocupada e foi perguntar para ele por que ele estava tão triste, tão abatido, desanimado da vida. E ele contou. A esposa do rei não tinha um coração voltado para Deus. Ela veio de uma terra pagã, que não seguia ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Ela acreditava em qualquer outros deuses que havia na terra. E ela disse para o rei: fique aí que eu vou dar um jeito, porque você, sendo rei, tem que tomar posse do que você quiser. A Bíblia conta lá em 1 Reis 21, que é o livro que nós estamos estudando, que Jezabel, a sua esposa, armou um plano maquiavélico. Ela reuniu algumas pessoas e tramou um plano contra Nabode. Ela armou um documento dizendo que Nabode tinha falado mal do rei Acabe e mais, que ele também estava falando mal contra o nosso Deus vivo e verdadeiro e que ele merecia um grande castigo. Dobrou aquele documento, colou o selo do anel do rei e mandou entregar às autoridades. Quando as autoridades viram essa situação, que Nabode estava falando contra o rei e estava blasfemando contra o nosso Deus, mandou chamar Nabode e lá reuniu uma multidão de pessoas acusando Nabode de ter traído o rei e o nosso Deus. E infelizmente eles apedrejaram Nabode até chegar à sua morte. Puxa vida! Nabode morreu injustamente por causa de uma traição da rainha chamada Jezabel, esposa do rei Acabe. Nesse momento, nós vemos dois pecados acontecendo. Primeiro, a cobiça. Segundo, um assassinato. E sabe por que isso tudo? Porque ela queria satisfazer o desejo do coração. Correu lá para o palácio e contou para o rei, que estava ainda aborrecido lá na cama, trancado no quarto. Levanta, levanta, levanta. Pode levantar, tomar posse daquela terra da vinha de Nabode, porque Nabode acabou de morrer apedrejado. O rei Acabe levantou e festejou que ele ia tomar posse daquela terra. Mas que triste, tomar posse de algo que não é seu, trapaceando, cobiçando, do jeito que foi.
Realmente a Bíblia conta que ele se apossou da terra e que ele estava muito feliz por ter conseguido. Tanto Acabe como a sua esposa Jezabel estavam convencidos de que ninguém sabia dos seus planos, dos seus intentos. Tão logo Acabe se apossa da vinha de Nabode, Deus ordena ao profeta Elias que se apresente ao rei e lhe proclame um juízo divino. Deus disse: falar-lhes-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mas, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabode, os cães também lamberão o teu sangue, o teu mesmo, rei Acabe. Lá em 1 Reis 21, 19 e 20, essa passagem. Alguém pode enganar os homens, mas nunca enganar o nosso Deus. A trama orquestrada pela rainha Jezabel e o rei Acabe contra Nabote demonstra quanto é mal a pessoa se render ao desejo da cobiça do seu coração para ter uma satisfação pessoal. O que nós vemos, o que concluímos na lição de hoje? Que esse episódio que envolve o rei Acabe com a vinha de Nabote é um dos mais tristes registros bíblico que fala de uma grande injustiça contra um homem. Nabote morre injustiçado. Porém, nós vemos que também esse episódio é uma grande manifestação da justiça divina, que Deus não deixa passar nada. Tudo Deus vê. E Ele toma as atitudes corretas de um pai que corrige os homens. O que nós vemos? Que o Senhor, através do profeta Elias, manda disciplinar esse rei. Que é triste a gente saber que existe alguns governantes, alguns reis que são injustos ainda em governar a nossa terra. Mas que é maravilhoso saber que nós temos um Deus justo, um rei que governa todo o universo e que cuida de nós. Ótima semana. Fiquem com Deus. O meu beijo. Até a próxima. Bye, bye. A Bíblia conta a história de um rei de Israel. Seu nome era Acabe, sua esposa Jezabel. Eles não serviam ao Senhor. Um dia o rei Acabe foi e falou com Nabote: vende a sua vinha ou comigo troque. E a oferta assim lançou. Nabote, falando com o rei, não se intimidou. Disse: não vendo minha vinha e também não te dou. Não troco por nada que você tiver. Isso é herança que meus pais deram para mim. Eu nunca vou te vender e nem vou dar a ti. Eu não vou negociar o meu tesouro. O rei conta a Jezabel sua indignação. Fiz negócio com Nabote e recebi um não. E com sua grande vinha não fiz negociação. Jezabel falou: levanta-te e come que eu resolverei. E mandou matar Nabote com a ordem do rei, afirmando que Nabote tinha blasfemado contra Deus. Nabote não vendeu, não trocou o seu tesouro, não assinou o papel com a herança
de seu pai, ele foi fiel, mesmo que